A cromatografia é um método físico-químico de separação dos constituintes de uma mistura. Ela se baseia na migração diferencial das substâncias em duas fases: a fase estacionária, que permanece parada, e a fase móvel, que se movimenta no sistema. Cromatografia vem das palavras croma, que significa cor, e graphe, escrever. Os termos cromatograma, cromatografia, método cromatográfico aparecem pela primeira vez em dois trabalhos de Mikhail Tsvedt, em 1906. Nesses artigos, ele descreveu suas experiências para separar pigmentos de um extrato de folhas que continha clorofilas e xantofilas. Ele utilizou uma coluna de vidro empacotada com carbonato de cálcio como fase estacionária e de sulfito de carbono como fase móvel. A separação dos componentes foi verificada por meio de faixas coloridas na coluna. Com a passagem da fase móvel, os constituintes são seletivamente arrastados e ao mesmo tempo retidos na fase estacionária, ocasionando diferentes migrações que são detectadas ao final do processo. A cromatografia pode ser usada na separação, purificação, identificação e quantificação de analitos. A grande variedade de combinações entre fases móveis e estacionárias torna a cromatografia uma técnica extremamente versátil, mas também fica muito complexo classificar os tipos de cromatografia. Então, vamos começar pela classificação quanto ao suporte, que pode ser planar ou em coluna. O suporte planar pode ser papel ou camada fina, e o suporte coluna pode ser coluna convencional por gravidade ou em equipamentos que utilizam bombas para mover a fase móvel. Também podemos classificar pelo tipo de fase móvel, se é líquida, gasosa ou supercrítica. Nesse último tipo, nós temos que um fluido supercrítico é utilizado como fase móvel e ele extrai bem como um líquido e flui bem como um gás. Quando se usa a fase móvel líquida, a eluição pode ser feita de forma isocrática, que é quando ela é composta por apenas um solvente ou uma mistura com uma concentração constante. Ou pode ser usado um gradiente, onde se muda progressivamente a proporção dos solventes durante a cromatografia. Outro modo de classificação é por mecanismo de separação, que podem ser por adsorção, quando as separações ocorrem através de interações eletrostáticas e forças de Van der Waals entre a fase estacionária sólida e os componentes da mistura a separar. Também pode ser por partição, que é baseada nas diferentes solubilidades dos componentes na fase estacionária líquida e na fase móvel, que pode ser um líquido ou um gás. Também existe por afinidade, onde ocorre uma ligação molecular específica e reversível entre o soluto e um ligante imobilizado na fase estacionária. Temos também o mecanismo por exclusão, que separa os componentes segundo o tamanho efetivo das moléculas, isto é, moléculas grandes não penetram no interior do suporte e movem-se mais rapidamente ao longo da coluna, onde emergem primeiro, enquanto as moléculas pequenas veem sua velocidade de deslocamento retardada, porque elas penetram no gel, portanto, emergem da coluna mais tardiamente.
Temos também o mecanismo de troca iônica, que pode ser catiônica ou aniônica. A separação ocorre devido a diferentes tendências dos componentes iônicos ou ionizados de trocarem com íons da fase estacionária, que assim são deslocados para a fase móvel. A cromatografia de adsorção pode ser dividida em dois tipos. Primeiro, a fase normal, onde a fase estacionária é polar e a fase móvel é apolar ou até médio polar. Neste caso, as substâncias da mistura, dependendo de sua natureza, podem interagir com a fase estacionária através de interações de hidrogênio ou de polo-dipolo ou de polo-dipolo induzido. O segundo tipo é por fase reversa, onde a fase estacionária é apolar e a fase móvel é polar. As interações entre as substâncias e a fase estacionária podem ser por interações hidrofóbicas ou forças de London, vejam aqui, ou então até interações pi-pi, quando temos compostos aromáticos ligados na fase estacionária e as substâncias também são aromáticas. Quanto ao objetivo, podemos dividir em analítica e preparativa, ou seja, quando queremos somente adquirir dados sobre a composição qualitativa e quantitativa da mistura e os solutos são descartados, a técnica é denominada cromatografia analítica. Enquanto que, na cromatografia preparativa, as substâncias são isoladas para posterior utilização com máximo de pureza. Vemos aqui a preparação de uma coluna cromatográfica em microescala. Inicialmente, pegamos um chumaço de algodão e introduzimos em uma pipeta Pasteur até a base da pipeta. Depois colocamos sílica gel, que vai ser a fase estacionária, até cerca de 2 centímetros do chumaço de algodão. Depois prendemos a pipeta em uma garra, que está presa a um suporte universal, e colocamos hexano até acima da camada de sílica. Após o empacotamento da coluna, adicionamos a amostra, que é o extrato vegetal, com uma outra pipeta e começamos a eluir com hexano. À medida que vamos adicionando o hexano, temos que uma banda amarela se separa. Essa banda, quando chega à base da coluna, ela é recolhida em um becker. Após toda a saída da banda amarela, colocamos acetona e agora a banda verde que estava presa vai começar a se deslocar e ela é recolhida em outro becker. Essas duas frações, elas depois são reduzidas de volume em rotoevaporador e guardadas em geladeira até a análise por cromatografia em camada delgada. Vejam que a banda amarela foi a banda que correu mais rápido e ela é composta por carotenoides que são apolares. E a banda verde, que correu depois, ela é composta por clorofilas que são de média polaridade. Nesse vídeo, mostrarei como empacotar uma coluna, aplicar a amostra e fazer a eluição cromatográfica em uma coluna. Coloque na base da coluna um chumaço de algodão e cubra com areia. Prenda a coluna com uma garra em um suporte universal. Molhe o algodão e a areia com hexano. Misture a sílica gel com hexano e agite com um bastão de vidro para fazer uma suspensão. Transfira a suspensão de sílica gel para dentro da coluna, fazendo movimentos circulares para manter a sílica suspensa. Bata na coluna para empacotar a sílica.
enquanto o hexano está sendo drenado. Sopre suavemente com ar para acelerar o fluxo do eluente. Após a sílica gel estar empacotada, adicione outra camada de areia. Escorra o hexano até que o menisco chegue até a superfície da areia. Adicione o extrato de pigmentos lentamente dentro da coluna usando uma pipeta Pasteur. Drene a coluna enquanto os pigmentos são adsorvidos na sílica gel. Adicione hexano à coluna e drene. Repita até a camada acima da areia esteja clara. Adicione uma mistura de hexanoacetona 95:5 para eluir a primeira fração amarela. Mantenha a adição da mistura hexanoacetona 95:5 até a fração amarela ser coletada. Colete a fração amarela em um Erlenmeyer quando ela chegar ao algodão. Para coletar a fração verde, mude a proporção da mistura para 50% hexanoacetona. Colete a fração verde em outro Erlenmeyer quando ela chegar ao algodão. Os pigmentos restantes são retirados com acetona pura.